Olá novamente para você, professor que está nos assistindo. Muito provavelmente você já ouviu falar dessa modalidade de aposentadoria diferenciada para as pessoas que exercem a função de magistério, não é mesmo? E a principal dúvida que você deve ter é como funciona e quais são as vantagens da aposentadoria de professor. Em primeiro lugar, o tempo de contribuição dos docentes é reduzido com relação aos demais contribuintes, sendo necessário apenas 30 anos de contribuição para os homens e 25 para as mulheres. Mas esse tempo deve ser exclusivamente na função de magistério. Ou seja, mesmo que você tenha exercido uma outra função antes de começar a lecionar, esse tempo, infelizmente, não poderá ser usado na aposentadoria de professor, pois o foco será a partir do período exercido efetivamente na função de docência. Claro que você pode usar esse tempo conjuntamente com o tempo de sala de aula para se aposentar na regra geral, mas se vale a pena ou não, deve se analisar caso a caso e não é um tema do nosso vídeo hoje. Voltando, essa aposentadoria simplificada é um direito de todos os docentes que atuam no ensino básico, fundamental, médio, técnico e ainda segundo uma decisão muito recente do STF, essa modalidade de aposentadoria se estende também para os coordenadores, diretores e orientadores pedagógicos. E mais, essa redução de 5 anos que eu acabei de falar se aplica também à regra 85-95, a soma do tempo de contribuição mais a idade da pessoa, que pode ou não gerar a incidência do fator previdenciário, que é aquele fator que reduz um pouquinho o salário de aposentadoria. Para os professores, essa regra passa a ser 80-90, e é interessante também que não existe idade mínima para se aposentar, mas precisamos ficar atentos com essa regra que eu acabei de falar. E como fazer para comprovar esse tempo de professor? Mais comum do que se imagina é a dificuldade de se comprovar os períodos exercidos como professor, muitas vezes sem registro, contrato ou declaração da escola. Porém, podemos comprovar esse exercício como professor através da apresentação de diploma ou qualquer outro documento que comprove a formação ou exercício efetivo do magistério. É claro que o registro em carteira também é aceito, e também a declaração do estabelecimento de ensino, o próprio CNIS, certidão de tempo de contribuição e muitos outros. E o professor que leciona em mais de uma escola pode ter duas aposentadorias? A resposta é sim. O cargo de professor é uma exceção à regra, no que diz respeito ao acúmulo de emprego público. Assim, é permitida a concessão de duas aposentadorias se vinculadas ao regime próprio. Ou, da mesma forma, é possível uma aposentadoria no regime próprio e outra no regime geral, caso você lecione em escolas particulares e públicas. E se eu lecionei parte do meu tempo em escola pública e outra parte numa escola particular? Conta como tempo para eu atingir os 25 ou 30 anos necessários? Depende. Para exemplificar essa pergunta, vamos supor que você lecionou primeiro em escolas particulares e depois foi aprovado num concurso para lecionar na rede pública de ensino, que é o mais comum. Se não existe tempo concomitante, ou seja, o mesmo período de tempo, você pode averbar esse tempo de escola particular no seu regime atual, que no nosso exemplo é a rede pública, para a contagem do tempo de docência e assim conseguir chegar aos 25 ou 30 anos necessários. Gostaram dessa dica? Para mais vídeos e informações sobre os benefícios previdenciários, consulte nosso site.